Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero nesse momento, Pai, te pedir mais uma vez, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo entre nós. Te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, ó Senhor, essa palavra que nós vamos ouvir essa manhã, Senhor, venha do Teu trono, Pai. Toca, Senhor, e fala com cada coração nessa manhã. Me usa, Senhor, como instrumento da Tua palavra, que esvazie-se meu eu, Senhor, e o Teu Espírito possa me usar nessa manhã, Pai. Abre, Senhor, em nome de Jesus, cada coração aqui para que esteja receptivo à Tua palavra, Senhor. E nós possamos sair daqui transformados por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Alguém aqui já foi surpreendido por Jesus? Surpreendido é uma coisa boa, né? Ou ruim, dependendo do tipo da surpresa. Tem gente que não gosta de surpresa. Mas Jesus surpreende a gente várias vezes, de várias maneiras. Só que ser surpreendido é alguma coisa ligada simplesmente ao ser humano. Deus não pode ser surpreendido, né? A surpresa é uma reação nossa como ser humano, porque ela expressa a falta de conhecimento de alguma coisa. Quando você é surpreendido com alguma coisa, é porque você não sabia que aquilo ia acontecer, não é verdade? Com Deus isso não pode acontecer, porque Deus tem alguns atributos. E esses atributos de Deus, um deles é a onisciência. Então Deus não tem como ser surpreendido por nós. Não existe nada que nós possamos fazer que vai surpreender a Deus e vai falar, nossa, eu não esperava isso de você. E muitas vezes a gente acha assim, nossa, Deus ficou surpreso comigo, decepcionado comigo. Nós não podemos decepcionar a Deus, porque Deus é onisciente. Mas nós muitas vezes somos decepcionados. E muitas vezes Deus tem surpresa na nossa vida que, se nós não cuidarmos, nós podemos nos decepcionar. E não é isso que Deus quer. Com relação a essa surpresa de cada um de nós, eu diria assim que o lado humano seria como se você fosse tecer uma corda para descer, vamos supor, do teu apartamento. Você sabe que teu apartamento tem 12 metros de altura e você faz uma corda de 10. Quando você vai descendo, chegou ali, faltou 2 metros de corda. Você não vai ficar bravo com a corda, ai que decepção, essa corda não é longa o suficiente, porque você sabia que era só 10 metros, você que fez aquilo ali. Então você é o criador daquilo, assim como Deus é o nosso criador. Da mesma forma, imagine que você, num culto avivado, um culto cheio de espírito, o pastor pregando, teclado tocando suave, a pessoa se comove, aí de repente Deus começa a falar no teu coração e você fala, é missão, Deus quer que eu trabalhe com missão, e você vai... E vou abrir um trabalho missionário, pastor, eu quero trabalhar com missões e negócio que Deus falou comigo é missões, e fala, amém, vai orar, então confirma que Deus quer isso com você. Não, pastor, eu tenho certeza que é isso. E você vai trabalhar e começa aquele trabalho de missão, e Deus começa a abençoar e mandar pessoas, e você começa a trabalhar com pessoas de rua, e aquele trabalho vai crescendo, e você vai aumentando as pessoas com quem você trabalha. Aí, de repente, num post lá de um trabalho que você está fazendo, aquele irmãozinho que não vem na igreja quase, que não participa de ministério nenhum, que é aquele visitante da igreja esporádico, mas se diz membro, que normalmente as pessoas que criticam são essas, né, que menos fazem. Ela coloca lá um post, missão nos Estados Unidos é fácil, quero ver fazer missão no Haiti. Toda aquela enxurrada de incentivo que você tem dos posts, não vale mais nada. Agora fica aquele post assim, mas como assim? Ele não está vendo o que eu estou fazendo aqui? Que decepção, eu estou trabalhando e vem fazer uma crítica dessa, aí começa aquela troca de farpa na internet, né? Não, isso, e aquilo. Até chega uma hora e fala, não, chega, não quero saber mais disso, esse negócio de missão acabou para mim, e não era para mim, eu acho que esse negócio não está bom, e as pessoas não estão vendo isso que eu estou trabalhando, desisti. Deus, parei, acabou o trabalho. Aí Deus... olha para você, pensou se Deus falasse, não, como assim parou? Não pode parar, eu estava esperando que você fizesse isso, e agora o que eu vou fazer? Como se Deus não soubesse todas as coisas, não soubesse a nossa capacidade, e a gente acaba parando aquele trabalho e Deus, ficou decepcionado com você. Só que Deus sabia a tua capacidade, Deus sabia aquilo que você podia fazer, e Deus não precisa de nós, assim como nós precisamos dele. Ele ergue outras pessoas. Ele não vai se decepcionar porque ele conhece o nosso coração. Mas nós temos que entender uma coisa. Nossa seriedade com Deus, ela vai além daquilo que Deus pode esperar de nós. Nós temos que levar as coisas com Deus muito a sério. E é nesse contexto de surpresas e decepções
que eu queria meditar com vocês essa manhã, no capítulo 4 de João, a partir do versículo 1. Ele fala de uma passagem muito conhecida, que é sobre a mulher samaritana. E tem várias surpresas dentro desse texto, e é isso que eu queria meditar com os irmãos nessa manhã. E surpresas que Jesus foi causando durante essa passagem. E começa assim a narrativa dizendo de que os fariseus ouviam falar que Jesus estava batizando mais que os discípulos de João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. O que estava acontecendo ali? Os fariseus, que eram os crentes da época, vamos colocar dessa forma, eles ficaram sabendo que Jesus estava batizando mais do que João. João já incomodava por estar batizando, porque ele estava trazendo muita gente junto com ele. Agora vem Jesus e começa a batizar mais gente, e eles falam, mas espera aí, agora está batizando esse daqui? E Jesus viu que eles estavam querendo colocar os discípulos de João e de Jesus um contra o outro. Então Jesus fala assim, olha, não, o clima aqui está ficando pesado, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui e vamos para Galiléia. Essa já foi a primeira surpresa de Jesus para os discípulos dele. Mas por quê? É bom e interessante a gente entender a situação, o contexto que isso se acontece, se passa, porque a gente entende o que aquilo passava na cabeça dos discípulos naquela época. A Galiléia ficava ao norte. Deixa eu explicar assim um mapa. Vamos dizer que eu estou no sul do território de Israel, lá é o norte, aqui está Jerusalém, Belém está aqui do lado, subindo aqui para o norte, nós temos aqui ao lado direito o Rio Jordão. O Rio Jordão sobe, vem lá do norte, desce aqui, termina no Mar Morto. Subindo aqui no meio está Samaria. No final aqui assim está a Galiléia. Então, região da Galiléia, região da Samaria, região da Judéia. Se vocês se lembram, um dos domingos atrás eu falei sobre a sucessão quando Salomão morre e o reino é dividido. Nesse momento da divisão do reino, nós temos Roboão, filho de Salomão, que fica com o reino do sul, Judá e Benjamim. O reino do norte fica com outras 10 tribos, comandadas por Jeroboão. Aí ele fica com todo o resto aqui e faz a capital Samaria. Existe uma desavença entre o pessoal do sul e o reino do norte, apesar de todos eles serem irmãos, mas a partir daí existe uma desavença. Quando Jeroboão assume, ele cria lugares para poder adorar, para que o povo aqui do norte não precisasse ir para Jerusalém, porque ele pensava, eles vão para Jerusalém, acabam se misturando de novo, e aí eles vão tomar o meu poder. Então, ele criou lugares no norte para o povo poder adorar. Nisso criou bezerros de ouro, falou, isso aqui agora é para vocês adorarem. Lembra lá no deserto, quando ele criou os bezerros de ouro? Agora Jeroboão cria para o povo aqui bezerros de ouro para adorar. O que aconteceu? Aquela desavença que havia, isso é séculos atrás dessa época que nós estamos vendo de Jesus, séculos atrás, e começou a haver essa desavença. O povo aqui do norte começou a ser visto como idólatra, um povo que não era temente a Deus. Só para vocês terem uma ideia, o povo do sul tiveram 19 reis durante todo esse período. Dos 19, 8 foram fiéis a Deus. O povo aqui do norte teve 20 reis. Desses 20 reis, nenhum foi fiel a Deus. Aí quando Deus quer disciplinar o povo do sul, ele manda a Babilônia. Os babilônios vêm, tomam o povo do sul e levam cativo. Qual que era a estratégia de expansão da Babilônia? Eles levavam o povo escravo para a terra deles, e lá eles viviam como escravos. Mas eles continuavam como um povo, não se misturavam com o resto do povo. Depois de um tempo veio um império maior que a Babilônia, que é o Império Assírio. Aí o Império Assírio vem e toma o reino do norte. Só que os assírios, eles tinham uma estratégia diferente de expansão. Eles invadiam, tomavam tudo, inclusive as mulheres, e eles constituíram família naqueles lugares onde eles expandiam. Então agora nós temos um reino do norte, invadido, e que está misturado com assírios, com outros povos, com outras culturas.
Então agora o povo do sul vê o povo do norte, além de idólatra, como não é mais judeu puro. Eles são um povo misturado, não faz mais parte da linhagem pura do povo judeu. Então existe agora uma divisão muito maior, porque eles não viam ninguém do norte como sendo judeu verdadeiro. Aí Jesus fala assim, então tá bom, nós vamos lá para Galiléia. Aí vem um outro problema, que ele fala assim, nós vamos para Galiléia, nós vamos passar por Samaria. Samaria era justamente o lugar onde o povo judeu não entrava. De tão grande que era essa separação, eles não entravam, era assim um povo que dava nojo para o judeu. O natural seria, vamos para Galiléia, Rio Jordão. Vamos adiante do Rio Jordão, sombra, água, viagem tranquila. Então imagina agora, Jesus falando assim, gente, vamos lá, prepara que nós vamos viajar. Jesus entra no fusquinha dele, talvez Pedro aqui do lado, banco passageiro, João no banco de trás, os discípulos na Kombi, vai para a Kombi, todo mundo na Kombi, entra na Kombi. Aí os discípulos vão sair em Jerusalém, os discípulos já vão pegando para a direita, para poder pegar a highway e subir pelo Rio Jordão, né? Nisso Jesus dá seta para a esquerda. Disse, não, ele vai por dentro, não. Ele vai passar em Samaria, a gente não pode passar lá, não sei o quê. Mas não tem como, eles vêm cortando, vai seguindo Jesus. Vão para Samaria. Vão passar pela Samaria, mesmo que eles não quisessem. Mas Jesus agora vai passar pela Samaria. Aí, eles chegam em Samaria, mais ou menos na hora do almoço. Jesus vê um rest area, dá seta, para ali. Só que o rest area só tem água, refrigerante, não tem comida. Os discípulos vão, nós vamos ali na cidade comprar alguma coisa, a gente já volta. Jesus, tá bom. Imagina Jesus sentado ali, esperando, silêncio, ninguém ali. E os discípulos vão para a cidade. De repente, chega quem? Uma mulher. A mulher vai tirar água do poço. E está ali Jesus sentado. Ela é samaritana. Quando Jesus, de repente, se dirige a ela. Segunda surpresa. Porque Jesus, como homem, não poderia falar com uma mulher. Era a cultura da época. O homem não se dirigia à mulher. Quando ela era solteira, ela era a propriedade do pai. Quando ela se casava, ela passava a ser propriedade do marido. Um outro homem que não tivesse relacionamento familiar, não podia dirigir a palavra para ela. E agora Jesus vai e dirige a palavra com ela. Fala para ela assim, olha, me dá água. Está lá no versículo 7 de João. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Jesus fala com ela. E eu imagino que ela naquele momento olha assim, mas como assim, está falando comigo? Aí, naquele momento de, será que eu respondo, será que eu não respondo? Porque, a princípio, ela estava esperando ser ignorada, viu? Tem um homem ali, tá bom. Vou lá, ele não vai olhar para mim, eu não vou olhar para ele. Mas Jesus conversa com ela. E a mulher samaritana, versículo 9, lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ou seja, além dela ser mulher, ela ainda tinha um agravante. Ela era samaritana. Lembra que eles tinham nojo dos samaritanos. Agora um judeu, homem, e ainda falando com uma samaritana. Aí Jesus fala assim no versículo 10. E veja que como desenrola esse diálogo, porque ela é muito articulada, essa mulher. Ela é muito inteligente da forma com que ela coloca o diálogo. Aí Jesus responde. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe pede água, você lhe pediria, já teria pedido, e ele te daria água viva. Ou seja, Jesus diz a ela, você sabe com quem você está falando? Se você soubesse, você que ia me pedir água, você que ia pedir para mim, me dá um pouco dessa água viva. Mas ela não entendia o que Jesus estava falando, porque é uma coisa muito profunda. Aí no versículo 11, a mulher diz assim, eu imagino ela deve ter dado uma olhada em volta de Jesus, falou, não tem nada, não tem nenhum canequinho para poder tirar água do poço, o poço é fundo. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela fala assim, olha, Jesus, meu senhor,
Que história é essa de água viva? Você não tem nem como tirar água do poço? Você está falando que vai me dar água viva? E ela tenta, dessa forma, meio que intimidar Jesus. Falar, que história é essa? Não existe água viva. Por acaso você é melhor do que Jacó que cavou o poço? Você vai cavar outro poço aqui agora? No versículo 13, Jesus respondeu: quem beber dessa água do poço terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus começa a dar uma explicação para ela do que ele estava falando, daquela água viva que ele só podia dar. Ainda era muito profundo para ela entender aquilo ali, e ela ainda tentando entender o que é essa água, eu não vou precisar mais voltar aqui, não vou mais ter sede. A gente acaba fazendo isso muitas vezes com Deus, né? A gente tenta relacionar aquilo que o Espírito Santo fala com a gente com alguma coisa racional, material e física do nosso dia a dia. E isso que ela está fazendo aqui. Mas o diálogo continua. Aí a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ou seja, ela viu uma oportunidade. Falou, bom, se existe uma água, então me dá. Assim eu não preciso mais ficar vindo aqui. É pesado, esse trabalho é um trabalho que eu gosto de fazer. Eu tenho que fazer porque eu sou mulher. E as mulheres que tiravam água do poço. Aí vem a quarta surpresa, que é quando Jesus mostra que conhece ela, sem mesmo nunca terem se visto. Aí Jesus fala para ele, então, ele disse, então vá, chame o seu marido, versículo 16. Vá, chame o seu marido e volte. Aí ela fala, não tenho marido, respondeu ela. Aí disse Jesus, você falou correto, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com que você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Nesse momento, a mulher leva um susto, fala, opa. Ele está falando alguma coisa, pessoal, de mim, que ele, judeu, nunca me viu, não sabe quem eu sou, e está falando alguma coisa de mim. Aí ela começa a olhar aquela conversa e falar, mas ele deve estar falando de alguma outra coisa. Ele não está falando só exatamente de mim. Ele está falando alguma coisa relacionada ao meu povo. E ela tenta mudar o foco do assunto. Veja o versículo 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Aí dá a impressão que ela vai mudar de assunto, mas presta atenção. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Parece que não tem nada a ver, né? Está falando do marido, de repente ela... Os antepassados adoraram aqui, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Na verdade, ela está colocando o assunto de uma forma diferente, que ela está falando, não, mas espera aí, você não está falando de mim, você está falando de nós, samaritanos, né? Você está chamando a gente de promíscuo, você está falando dos deuses, dos meus maridos, que o marido também era chamado de senhor, está falando dos nossos senhores, nossos deuses. Ah, então você está falando que a gente, então, é o promíscuo da história. Você está falando que a gente que é o problema. Então você está criticando a mim, usando a mim, mas criticando todo o meu povo. Estou entendendo onde essa conversa está querendo chegar. Aí ela vê uma outra forma do foco da conversa. Mas daí no versículo 21, Jesus fala assim, Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, os samaritanos adoram o que não conhecem. Nós o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses os adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ah, eu estou entendendo. Eu já ouvi falar desse assunto. Você está falando, então, da questão de adorar no lugar certo, mas existe uma coisa. Vai vir o Messias. E essa briga que nós temos há séculos, de quem se adora aqui, se adora lá, quem vai dizer isso aí é o Messias. O Messias vai chegar aqui e vai explicar tudo isso para nós. Agora a gente não entende. Vocês dizem que é em Jerusalém, nossos antepassados dizem que é aqui em Samaria, mas
tem problema. O Messias vai mostrar isso daí para a gente quando ele chegar. Nesse momento, Jesus se revela para a mulher. Jesus fala para ela no versículo 26. Então declarou Jesus: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, quando a mulher fala isso, olha, quando o Messias vier, ele vai falar, eu imagino que nesse Jesus levanta, bate a poeira assim, um prazer, eu sou o Messias. Nesse momento, a mulher deve ter dado aquele frio, assim, porque eu sempre imaginei o olhar de Jesus uma coisa assim muito profunda. E eu imagino quando Jesus falou isso para ela, ele não brincou assim, tá bom, eu sou o Messias. Não, ele falou com a certeza, porque ele era o Messias. E ele tocou no coração dela, e eu imagino ela com aquele olhar meio congelado, assim, uma cena meio de filme, né? Congela, olha Jesus, olha ela, sem saber o que falar para ele naquele momento. Aí vem a quinta surpresa. Chega quem? A Kombi, os discípulos que foram lá buscar comida. Os discípulos chegam e vem aquela cena, a mulher olhando fita para Jesus, Jesus com aquele amor olhando para ela, e viu que eles estavam conversando. Gente, olha a decepção desses discípulos, vendo Jesus, homem, judeu, conversando com uma mulher samaritana. Não bate. Como você está se misturando com ela? Como você está conversando com ela? Não pode ser uma coisa dessa. Naquele momento os discípulos ficam assim, e agora? E agora? O que a gente faz? Versículo 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que querem saber? Por que está conversando com ela? Eu imagino a consumição dos discípulos assim, querendo falar, mas não falar, respeitando o mestre ali, Jesus. E não, a gente não vai conversar, não vai falar sobre esse assunto. Eu imagino que às vezes até o medo deles terem uma resposta de Jesus que fosse decepcionar ainda mais o coração deles de ter visto aquela cena do momento de Jesus conversando com uma mulher. Eles ficam quietos, ficam calados. E nisso a mulher larga o cântaro ali e vai correndo para a cidade. Versículo 28. A mulher volta correndo para a cidade e começa a anunciar o seu encontro com Jesus, dizendo: venham ver um homem que falou tudo a meu respeito. Será que ele não é o Cristo ou o Messias? Então muitos samaritanos saíram e foram ao encontro de Jesus. Enquanto isso está Jesus ali com os discípulos, todo encucado, os discípulos, o que estava acontecendo aqui? Que história é essa de Jesus conversando com a mulher? E os discípulos trouxeram o sanduíche e Jesus falou assim: não quero comer, a minha fome está naquilo que meu pai quer que eu faça. E eles, alguém trouxe comida para ele, mas não é possível, a gente nem demorou tanto assim. O que está acontecendo aqui? E de repente, junto em volta deles, o quê? Um monte de samaritano. Um monte de gente nojenta, que eles não se davam. Juntam, vem aquele povo em volta de Jesus, e Jesus começa a pregar para eles. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram para que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. Gente, olha o que é isso. Uma cidade que eles nem sequer passavam pela cidade, muito menos conversavam com as pessoas. Agora Jesus decide ficar 2 dias nessa cidade, junto com a escória, junto com gente que não tinha os mesmos valores que eles, gente que não tinha os mesmos conceitos que eles, gente que era abominável aos olhos deles. Jesus decide ficar 2 dias. Versículo 42. Eles fazem uma declaração inusitada no final do versículo 42, fala assim: agora vimos que tu és o Salvador do mundo, verdadeiramente é o Salvador do mundo. Olha que visão que eles tiveram nesse momento, que entendimento eles tiveram nesse momento, que eles enxergam Jesus, o Salvador
do mundo, ou seja, é uma pessoa que veio lá no lixo, onde ninguém queria, e traz para eles a salvação, e eles enxergam em Jesus o Salvador do mundo. Isso é uma coisa inusitada, porque se a gente for um pouquinho antes, no capítulo 1 do livro de João ainda, lá pelo versículo 42, Jesus está chamando os discípulos, então vem André, Pedro, Filipe, e Filipe vai falar com Natanael, e fala: Natanael, vem aqui, nós encontramos o Messias. Aí Natanael: ah, é? De onde que ele vem? Vem de Nazaré. Tá louco, Filipe, de Nazaré pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe fica meio assim: não, mas venha ver. Fala: tá bom, vamos lá ver, mas de Nazaré não vem nada de bom. Quando Jesus encontra com Natanael, Jesus começa a falar para ele, João 1, vamos ver a partir do 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha a diferença da amplitude da visão de cada um deles. Ele viu o Rei de Israel, da igreja. O povo de Samaria viu o Salvador do mundo. Olha a diferença da visão de cada um deles. Muitas vezes a gente quer um Deus só para nós. E Deus é o Salvador do mundo. Essa é a grande diferença. Aí vem a sexta surpresa. Talvez a maior delas, que é essa de Jesus ficar 2 dias em Samaria. Uma cidade com esse povo que não era de forma alguma parecido ou merecedor de receber o Messias. Uma cidade que não podia ter o direito de receber o Messias. Se a gente for lembrar um pouco, a gente lembra de Jonas. Lembra da história de Jonas? Deus fala para Jonas ir lá para Nínive. E Jonas fala assim: não, para Nínive não. Não, porque eu vou lá, você é um Deus de misericórdia, vai acabar perdoando eles. Não, Nínive não. Não, eu não quero que eles sejam perdoados. Quem que somos nós? E aqui os discípulos também estão assim da mesma forma. Como assim em Samaria? Eles estavam totalmente presos a um conceito, a uma tradição. E nesse momento, quando Jesus dá seta para entrar em Samaria, quando Jesus fica em Samaria 2 dias, podia ser o momento que eles falaram: não, aqui é demais. Samaria não. Esse povo não. E é um momento que muitas vezes as pessoas se perdem, porque Jesus fala assim: olha, é aqui, ó, é esse povo que eu quero que você mostre o meu amor. É para eles que eu quero que você demonstre quem eu sou. Não, Deus, para eles não. Povo de coração duro, povo que reclama, povo que fica falando mal, povo que não tem compromisso, eles não. Isso aí não merece. Nós tentamos ser juízes para Deus. E nesse momento, a gente começa a ver que Deus quer muito mais. Na passagem, os discípulos ficaram e eles engoliram o orgulho deles, engoliram o nojo de ter que dormir na mesma cama, de comer no mesmo prato, de usar o mesmo garfo daquela gente que eles abominavam. Engolem tudo aquilo por amor a quem? Ao Mestre. Porque Jesus estava mostrando para eles a prática do que é o amor de Jesus. Jesus estava mostrando para eles o que é aquele amor que ele tem pelas pessoas. Jesus mostrou para eles o que é o amor que ele tem pelo ser humano, independente do que o ser humano é. Aquela frase que a gente ouve: Deus ama o pecado e abomina o pecador, está expressa aqui de forma prática. Essa é a prática de Deus ama o pecado e abomina o pecador, porque Ele ama as pessoas que estavam ali. E agora a gente está dentro da igreja e a pessoa não ora como eu oro. A pessoa não dá aleluia como eu dou aleluia. A pessoa não se veste como eu me visto. Não se dedica na igreja como eu me dedico. E agora eu vejo eu
superior a ela, e ela não é merecedora desse amor. Ela não é merecedora da bênção de Deus. Deus, por que ela está prosperando? Nem vem na igreja todo dia. Ela nem participa das coisas como eu participo. Eu estou aqui ralando, eu estou aqui vindo todo o tempo. Ele tem que estar de fora. Por que ele cresce ou não? Nós começamos a fazer a dissensão. E da mesma forma com que Jesus conhecia e ele olhava a mulher samaritana e falou da vida dela para ela, e da mesma forma que Jesus conhecia, olhava Natanael e falou da vida dele para ele, Jesus hoje olha para cada um de nós e fala assim: eu conheço a tua vida, eu conheço você desde antes de você ser formado. Não seja assim, não seja dessa forma. Ele fala assim, lá em João 6:38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. E ele pergunta para nós: por que você está selecionando os meus filhos? Por que nós estamos selecionando quem deve, quem não deve, quem merece, quem não merece? Quando a gente entender que seguir Jesus implica em viver um cristianismo pleno e não metade, não só até onde me convém, eu começo a entender que as coisas agem de uma forma diferente. Tem muita gente se enganando porque vem na igreja, porque ajuda em alguma coisa, que está servindo a Jesus, mas continua separando: esse pode, esse não pode, esse é, esse não é. As pessoas estão 100% certas num caminho errado. Infelizmente, é um problema que nós vemos muito nos dias de hoje, essa discriminação de quem pode e quem não pode, quem deve e quem não deve. Nós acabamos nos tornando secretários executivos de Deus. Deus, ele pode, ele não pode. Ela se dedicou, pode. Ela não se dedicou muito, não pode. E Deus está falando assim: não é isso que eu quero. Eu amo os dois. Eu amo ele, eu amo ela. Ah, mas ele tem um sistema de vida diferente do meu. Ele não ora todo dia. Ele não jejua, nunca vi ele jejuando. Nem dá dízimo, parece que ele não dá dízimo. Jesus fala assim: eu ainda amo ele do mesmo jeito. E eu ainda morri por ele do mesmo jeito. Quem é você para poder discriminar? Por outro lado, da mesma forma com que Jesus fala: venha como você está, nós cantamos aqui agora há pouco, o que é o reino de Deus de fidelidade, de misericórdia, de bondade, de justiça, de igualdade. Deus fala assim: venha como você está. E hoje em dia, a sociedade tem talvez mexido nesse eu venho como estou, e mudou um pouco. O que quer dizer esse eu venho como estou? Fala assim: olha, nós aceitamos você como você é, como você está. Amém, isso é verdade. Só que uma vez que você aceita, uma vez que você chega a Jesus, Ele espera que você não continue como você é e como você está. Uma vez que nós nos achegamos a Jesus, Ele espera a transformação da nossa vida. Tem gente que está vindo na igreja ano após ano, e é a mesma coisa, não muda, continua sendo a mesma coisa a vida inteira. Jesus quer transformação. A gente tem que ir como a gente está, mas a gente tem que estar em Jesus, tem que ser transformado. A gente não pode continuar em Jesus sendo a mesma pessoa. Os samaritanos foram transformados, eles creram em Jesus, foram transformados. Nós devemos chegar a Jesus e temos que ser transformados. Não podemos chegar a Ele e continuarmos os mesmos. Não há como estar na presença de Deus e ser a mesma pessoa. Não há como servir a Deus e ser a mesma pessoa. Se nós não entendermos isso, se nós não vivermos isso, não basta só entender. Eu falo muito disso quando a gente fala no grupo. Entender e conhecer a palavra de Deus é importante, mas aplicar a palavra de Deus é muito mais importante. O pastor Hélio pregou semana passada sobre a transformação da nossa mente, né? Romanos 12. Essa transformação, ela tem que ser verdadeira. Hoje em dia tem gente que converte, desconverte, é como se torna vegetariano, depois volta a comer carne, tanto faz, está tudo bem, né? Tá tudo. Jesus é amor, Deus é amor, que bom, venho como estou, eu continuo do jeito que eu estou, eu continuo fazendo o que eu faço, eu não tenho que ter compromisso com Deus.
Não é esse Jesus que nós estamos ouvindo aqui. O Jesus da Bíblia que eu leio, ele exige compromisso. O Jesus da Bíblia que eu leio, ele aceita você do jeito que você é, aceita você no pecado que você tem, mas ele quer ver você transformado. Essa é o que a gente chama de santificação. Uma vez que eu nasci de novo, eu vou me transformando a cada dia eu sou melhor. Jesus espera de nós que nós sejamos melhores a cada dia. Ele aceita quem nós somos, mas ele rejeita o que nós somos. O pecado ele não aceita, o pecado ele rejeita, ele abomina, o ser ele aceita. Nós temos que entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é regida por princípios. Esses princípios não mudam desde o começo, até que Jesus volte, eles são os mesmos. Se alguma coisa que é colocada, seja pela igreja, seja por quem for, não bate com os princípios da Bíblia, não serve. Hoje em dia, parece que está sendo colocado que Jesus, a vida com Jesus, é uma vida assim, de boas ações, sou educado, eu sou uma pessoa calma. Isso é uma vida com Jesus. Nossa, eu estou tão bem, eu sou tão bom, fiz uma ação lá, ajudei a fulano, que bom. Isso não é vida com Jesus, isso é uma consequência do novo nascimento, mas isso não é a vida com Jesus. A boa ação, o fato de a gente ser educado com as pessoas, ser cordial, isso não é a vida com Jesus. Tem gente confundindo, porque eu agora sou calmo, sou tranquilo. Com isso é ser vida com Jesus. Vida com Jesus vai muito além disso, vai o compromisso que você tem com Ele, o compromisso de na adversidade eu mostrar Jesus, e não na adversidade eu mostrar aquele o urso que tem dentro de mim, que destrói, que acaba. Não, na adversidade o Espírito Santo fala assim, zíper, engole o orgulho, vai lá ajudar ele. Deus não, ele não merece de jeito nenhum. Mostra o teu amor para ele. Mostra o teu amor para ela. Não, Deus, como assim? Olha o que ele fez. Mostra quem mora dentro de você. Difícil, né? Difícil. Os discípulos engoliram. Os discípulos entenderam nesse momento que, essa lição que o mestre está mostrando aqui é prática. E nós temos que viver da mesma forma hoje em dia. E aí fica a pergunta, que Jesus eu tenho servido? Quem que é esse Jesus que eu estou seguindo? É um Jesus que vamos, está bom do jeito que está, que se tiver ruim está bom do mesmo jeito, porque Deus é amor. Será que eu tenho renunciado às minhas convicções pelas convicções de Jesus? Porque às vezes a gente é tão certo das coisas que a gente quer, as coisas que a gente tem, as coisas que a gente deseja, que a gente acaba esquecendo que nem sempre elas são as mesmas que Jesus quer, Jesus deseja e espera de cada um de nós. Será que eu tenho vivido dessa forma? Será que eu tenho tomado para mim a autoridade de dizer quem vai, quem não vai? Você vai, você não vai. Jesus, fica nós o seguinte, nós vamos fazer uma reuniãozinha, fulano vai, fulano, Beltrano não vai. E Jesus fala assim, por que ele não vai, meu filho? Não, Deus, não presta, aquilo ali é caso perdido. Aí Jesus olha para você, e você, meu filho? Acho que você fica com ele hoje aí, né? Deus, como assim? Não, peraí, vamos conversar de novo aqui. Me dá uma chance. Jonas pediu a chance para Jesus, para Deus, não pediu? Lá na barriga do peixe, não, Deus, me dá uma chance. Nós devemos entender que o amor de Deus é por todos. E nós não podemos discriminar ninguém por causa desse amor de Deus. Por outro lado, eu tenho que entender de que, uma vez que nós nos chegamos a Deus, eu tenho que prestar conta da minha vida com Deus. Eu tenho que ter transformação e mostrar para o meu irmão que a minha vida foi transformada. Não querer transformar a vida dele. Não, meu irmão, muda isso, faz aquilo, faz aquele outro. Eu tenho que mostrar para ele, olha, a minha vida mudou. É assim, assado, não julgo mais. Agora a única pessoa que eu julgo sou eu mesmo. Eu julgo minhas atitudes, eu julgo o meu modo de agir, eu julgo minhas palavras. Não julgo mais ninguém. Não cabe a mim julgar. Não cabe a mim dizer quem é certo, quem é errado. Cabe a mim levar a palavra de Deus, cabe a mim expressar o amor de Jesus, cabe a mim mostrar quem que eu sou em Cristo. Ele vai prestar conta com Deus, não eu, vou ser o juiz dele, é Jesus que vai ser. Cuidado para que a gente não seja surpreendido
por Jesus e acabe deixando ele. Cuidado para a gente não ser surpreendido numa dessas viradas de Jesus, mas entrada em Samaria de Jesus, e a gente acabar deixando ele porque, não, Jesus não faria isso. Não, Jesus não ia se dar com esse tipo de gente. E nós estamos querendo ser mais justos, mais certos, mais conhecedores do que o próprio Deus. É uma pena quando nós pensamos que estamos no caminho e de repente a gente se esquece de que essa palavra é o verdadeiro caminho e a gente continua anos andando naquele treino, naquele caminho, se enganando de que não, eu estou no caminho, eu não tenho compromisso, eu não preciso ter muita responsabilidade com Jesus, eu só tenho que ser bonzinho. Vou andando no caminho e vai chegar um dia que Jesus vai falar assim, você, fogo do inferno. Mas Senhor, no teu nome eu profetizei, eu andava naquele caminho, eu falava no teu nome, eu pregava no teu nome. Falou assim, olha, não te conheço. Porque você estava num caminho que você estava cego. Eu lembro de uma ilustração de quando eu era pequeno, de um quadro que tinha o caminho largo, que ia para o inferno, e um caminho estreitinho que levava para Deus. Era um quadro que tinha, muito comum nas igrejas. Aquele caminho estreitinho que leva para Deus, aquele caminho estreitinho que tem dificuldade, que tem que engolir meu orgulho, que tem que entender quem é Jesus na minha vida, o caminho largo é tudo fácil, tudo tranquilo, sem compromisso, vou quando eu quero. E a palavra de Deus nessa manhã é para a gente olhar para dentro da gente mesmo, não é falar, fulano devia estar aqui para ver essa palavra, que ele tinha que estar aqui. Não, essa palavra é para mim e para você. Nós que estamos aqui, nós que temos que olhar para a nossa vida, cada um vai olhar para a sua vida. Não é para o outro, para aquele que não estava aqui, para aquele que não veio, é para nós. Deus tem ministrado aqui transformação na nossa vida, não transformação do outro, transformação de cada um de nós, pessoal. Deus tem ministrado de que nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo. O final dos tempos está próximo, cada vez mais está mais próximo. E muita gente está se enganando, porque está vindo na igreja de vez em quando, porque está dando uma oferta de vez em quando, porque está ajudando alguém de vez em quando. Mas isso não é o cristianismo. Nós temos que entender que o nosso coração é dele, e quando as coisas são feitas por ele, para ele, a gente tem que entender que não é a nossa vontade. Fecha teus olhos, vamos colocar a nossa vida na presença de Deus nesse momento.